Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento aí de conhecimentos bancários, conversando com você sobre temas de produtos e serviços financeiros. Qual o objetivo aí da nossa conversa de hoje? Apresentar aqueles vários temas complementares que ficam no seu edital. Falar de cobrança, falar de transferência, de arrecadação, né? Várias atividades que foram propostas pelo avaliador, serviços, produtos, que entram aí de maneira complementar nos temas de conhecimentos bancários. Os mais significativos, fundo de investimento e garantias bancárias, eu já te mostrei. Agora vamos pegar aquele outro grupão de temas e assuntos aí por eles relacionados. Então me acompanhe, por favor. Aqui para você observar, né, que o grande objetivo então, é conhecer as diferentes atividades, né, as chamadas operações acessórias e serviços, que você já conhece, complementando o tema. Com a cobrança, então vamos lá, cobrança de títulos. Então é aquela história. Os bancos realizam isso, né, diretamente ou através de correspondentes e basicamente é pensar numa empresa que vendeu a prazo, né, e que o cliente do banco, essa empresa, pediu para a instituição financeira cobrar para ela. Ó, você cobra o meu devedor? Você cobra o meu sacado? É isso, basicamente. O que vai ser? Eu vou entregar títulos, né, para a instituição financeira e esta vai cobrar. Cobrando, acredita o dinheiro em minha conta. Essa é a característica. A empresa cliente do banco é o cedente e o seu devedor é o sacado. Isso você conhece. Só olhar o boleto bancário, vai lembrar dele. Nesse caso, destacando aqui como referência que, né, o cedente e o sacado são personagens do boleto. O banco é o cobrador. O cedente, nesse caso, transfere o título para o banco. Como transfere? Endossa o título. Lembra? O título de crédito, como duplicatas, por exemplo, são endossáveis. Posso transferir para outro o benefício, o direito. E aí, consequentemente, o que o banco faz? Não é? Envia o título para uma agência mais próxima que recebe, né, e encaminha os boletos. E esses boletos terão características dos títulos. Isso, teoricamente. Na prática, e você sabe que com o desenvolvimento tecnológico não precisa mais fazer assim. O que acaba acontecendo é que às vezes o próprio cedente emite os títulos, encaminha para o seu devedor e ele paga, né, numa rede esparramada pelo país. Então, a gente fala assim, o primeiro slide é aquela coisa teórica, como seria teoricamente. Na prática, hoje é uma coisa muito mais dinâmica e muito mais efetiva do que era no passado. Sendo assim, cabe lembrar, né, que a cobrança, então, é feita através dos boletos, que vão substituir os títulos, e estes circulam na Câmara de Compensação, onde são documentos compensáveis, certo? E aí você já sabe o que eu acabei de falar, a inovação tecnológica, claro que agiliza todo esse processo, dá uma dinâmica a esse processo que antes, né, era dessa forma teórica que eu falei para você. O resultado de tudo isso é o crédito, né, em conta corrente dos valores cobrados. Como é que eu faço isso, hein, professor? Tem um contrato, você manda um boleto, esse boleto chega para o cliente, ele paga no banco, o banco repassa o dinheiro para o seu cliente, assim sucessivamente. Existem documentos que formulam isso, né? O contrato entre o banco e o cedente. Existe também outros critérios a serem observados, além da questão contratual. Existe também uma série de atividades ligadas a isso. Por exemplo, muitas vezes essa cobrança está relacionada a garantias bancárias. Então, cobrança descontada tem a ver com desconto de títulos. Cobrança calcionada, calção de títulos para operações de crédito, contas garantidas, crédito rotativo, etc. Então, são atividades interessantes. O banco, claro, para receber os títulos do cliente, pede, solicita que este encaminhe através de um borderô de cobrança, que no passado era um papel, né, datilografado. Ei, professor, datilografado é velho, hein? Hoje esses borderôs são eletrônicos, é a lista de títulos que estão sendo encaminhados. Claro que com a inovação tecnológica, tudo isso se virtualiza e o papel vai desaparecendo.
O que nos aparece é o boleto, está lá. E você recebe a cópia do título para ser pago nas instituições conveniadas ou autorizadas, ok? E hoje, com a inovação, é mais fácil ainda. Eu posso pagar no açougue, no mercado, na padaria, né, brincando, os correspondentes bancários, que inclusive desempenham papéis, né, na prestação de serviço até para os bancos, nos convênios firmados. Vale observar. Que mais, hein? Além da cobrança de títulos, é interessante você destacar também outras atividades. O avaliador pediu falar um pouquinho sobre transferência e arrecadação de tributos. Isso é mais simples ainda para você lembrar. Transferência automática de fundos. O que seria, na verdade? É a gestão do caixa que um banco pode fazer para o seu cliente. Pagamentos, recebimentos, né? Claro que aí as contas com aquela instituição servirão como a passagem, a entrada e a saída dos recursos, gerenciando o dinheiro da empresa. Muitas vezes, o que fazem as grandes pessoas jurídicas, grandes organizações, tem realmente no banco um gestor financeiro que faz pagamentos para seus fornecedores, para seus funcionários, recebe os recursos devidos para ela. É assim que você vai observar. E aí tem os diferentes instrumentos que possibilitam esse processo. Um outro elemento interessante dessa história é que também as instituições financeiras podem desempenhar um papel arrecadador. Através de contratos e convênios, podem realizar a arrecadação de títulos, de tributos, de tarifas. Vale observar. Por exemplo, arrecadação de tributos e tarifas públicas. Instituições financeiras prestam a instituições públicas, firmando convênios estabelecidos conforme cada tributo ou tarifa. É aquela história, recebe o imposto, o DARF para pagar o imposto de renda, recebe a conta de luz, de água, de telefone e pode firmar inclusive convênios para receber, né, outros tipos, carnês, outras formas de arrecadação também, fazendo esse processo de arrecadador, transferindo os recursos para essas instituições. Vale lembrar, o mais comum que você sabe são as tarifas públicas, água, luz, telefone, etc. Vale referenciar. Então, transferência e arrecadação, muito simples, sem mistério, com grande tranquilidade. Bom, para viabilizar tudo isso, muitas vezes eu preciso de uma estrutura tecnológica, de um suporte tecnológico que viabilize esses processos. E aí, nesse caso, cabe um complemento também. Observe para nós. Nesse sentido, e aí fica como referência para você, o exemplo aqui da chamado banco virtual. O avaliador pede, né, professor? Banco virtual, dinheiro de plástico, é o título que geralmente aparece. Home Bank, né? Ele pode pedir para você também, ou falar um pouquinho sobre Remote Bank ou Mobile Bank, termos que podem aparecer. E que nada mais são do que produto da evolução tecnológica, onde eu estabeleço uma troca de informações do banco e com os clientes, estabelecendo diferentes mobilidades e formas, como o banco em casa, o banco à distância, o banco móvel, o banco na empresa. Não são modalidades dessa evolução tecnológica. O home banking, que é o mais popular, né, é toda e qualquer ligação entre o cliente e o banco, através de computador ou telefone, que possibilita o quê? Né, a realização de serviços bancários. Professor, no celular ou qualquer outro instrumento de caráter móvel, o termo é mobile bank. A gente pensa em casa mesmo, né, conectando com o banco e realizando ali os serviços. Vale lembrar. Uma outra modalidade muito comum, e cabe o destaque aqui, né, é o remote banking, também chamado aí de banco virtual, que estão caracterizados basicamente nos caixas automáticos. Então, é aquela história, né? Eu faço uso de vários serviços à distância, exemplificado pelos caixas mesmo. Nos terminais da entrada das agências ou nos terminais que ficam em diferentes locais, os bancos 24 horas da vida, você vai lembrar. Então, o chamado banco à distância, o remote banking. E, claro, a inovação tecnológica hoje possibilita, né, a existência também do banco móvel. Operações bancárias por meio de dispositivos móveis. O celular é o melhor exemplo, onde eu também posso realizar várias atividades. Inclusive, o equipamento pode desempenhar a função, né, de dinheiro de plástico. Ele pode ser um cartão magnético, entre aspas.
servindo inclusive para substituir o próprio cartão em algumas operações. Veja, interessante a novidade. Então, Mobile Bank, Remote Bank, Home Bank, Office Bank, modalidades, banco à distância, banco em casa, banco móvel, banco na empresa, facilidades que estendem e ampliam o atendimento bancário, abrindo várias possibilidades, né, aos clientes. Vale aí também observar. Que mais, hein, professor? Para viabilizar muitas dessas atividades, muitas vezes eu necessito ou preciso, né, do famoso dinheiro de plástico. Tá? Então, é sempre interessante destacar. Só uma questão aqui, veja, para o uso muitas vezes do banco à distância, o banco virtual, eu necessito de um cartão magnético. Ele é que vai desempenhar essa função, né, também chamado de dinheiro de plástico, possibilitando a movimentação da conta, a realização de pagamentos, inclusive funcionando como moeda para pagamentos onde os equipamentos possam possibilitar a transferência de fundos. Então, é um papel desempenhado pelo famoso dinheiro de plástico. Na função débito, por exemplo, cartões pré-pagos, várias modalidades, o próprio cartão de crédito. Então, são exemplos da utilização desses recursos. Um exemplo interessante para você lembrar. Não esqueça, e é curioso destacar em relação a isso, que as inovações tecnológicas ampliam a utilização dos cartões para outros fins, além do saque, como cartão de débito e ou crédito, que aí é mais prático ainda, né? Eu não preciso tirar o dinheiro da minha conta para realizar uma operação. Eu vou na própria instituição, eu fui na padaria, no açougue, e passo o meu cartão lá. Está valendo, não tem problema. Nesse caso, é sempre importante lembrar que os cartões de crédito desempenham também um elemento importante para a aquisição de bens e serviços, né? E aquela história, um indutor ao crescimento das vendas, do consumo desses bens, isso é indiscutível. Lembrando, como sempre pode-se destacar, a função de dinheiro mesmo, só que de dinheiro de plástico. É isso que você deve lembrar. Nesse caso, as vantagens expressas aí se traduzem nesse sentido do cartão possibilitar a compra à vista para pagamento posterior. Então, dinheiro de plástico. Um crédito, né, pré-aprovado, um crédito automático. Lembre-se também que, nesse sentido, as funções vão sendo diversificadas, disponibilizadas aí tanto para a pessoa física como jurídica, sendo de uso no mercado brasileiro ou internacional, dependendo das características do produto. Isso você vai lembrar, tá bom? Além dessas questões, são serviços que os bancos também oferecem ao abrir espaço dentro das agências para que sejam comercializados títulos de capitalização, seguros e planos de previdência. E o banco faz o papel de pagador e recebedor desses eventos. Também um serviço prestado para outras instituições financeiras e para os seus próprios clientes. Observe. Nesse caso, cabe destacar o papel desempenhado pelos títulos de capitalização como uma fonte para a sociedade de capitalização, onde o banco realmente abre o seu espaço para que eles sejam negociados. Cabe lembrar, título de capitalização, título de crédito. Muito bem. Tá? Lembrando que ele tem uma característica de só pode ser comercializado por sociedades de capitalização, que usam os bancos para poder vender o seu produto. Não é o banco que vende de capitalização, ele possibilita que as instituições estejam lá dentro negociando. Ah, entendi. Nesse caso, vale lembrar também que os títulos de capitalização apresentam algumas características. Por exemplo, esses títulos de capitalização mais comuns negociados no mercado são os títulos de planos mensais, PN, geralmente sucessivos, e também os planos de pagamento único. Tá? Então, sempre lembrando que independente de serem pagamento mensal ou pagamento único, terão o seu prazo de vigência estipulado na proposta. Por isso, é muito comum
que eu pague o plano e ele ainda continue em vigor, pois o prazo de vigência é maior que o prazo de pagamento. Como assim? Eu posso pagar por 12 meses um título que vale por 36, por exemplo. Ah, entendi. Nesse caso, cabe lembrar também que, por exigência da lei, os títulos de capitalização têm que ter um prazo igual ou superior a 12 meses. Não pode ter menos de um ano? Não pode. Com pagamentos, né, a serem realizados em datas definidas. Geralmente, cada pagamento se decompõe em componentes de capitalização, de administração e carregamento. Ou seja, é possível, né, que eu tenha uma parte do título que seja direcionado para fazer um fundo de sorteio, outro que exige, que é o pagamento de quem administra o dinheiro, e outro que vai formar a poupança do investidor, vale lembrar. Nesse caso, e aí sempre destacando, que o capital a ser resgatado é formado pelo percentual do pagamento, né? Não é tudo que eu pago. Então ele forma uma reserva matemática e é sobre ele que eu faço o resgate do título. Então, paguei 100, 70 foi para a reserva matemática, tá? Sobre esse 70 que eu vou receber os rendimentos. 10 foi o que a empresa cobrou para administrar, taxa de administração, 20 para um fundo de sorteio, sim, então dividi o dinheiro, mas não é sobre os 100 que eu vou receber. Nesse caso, cabe uma consideração também. Não é obrigatório haver sorteios. Então, não é obrigatório. Pode ocorrer, mas sempre lembrando que quem banca isso é o dono. Isso é interessante lembrar. O dono de quem? Do título. Por isso, quanto mais o prêmio for elevado, menos dinheiro vai para a sua reserva matemática. Nesse caso, é interessante também destacar como parâmetro nesse ponto, e aí fica como referência para você destacar que os títulos de capitalização têm uma peculiaridade. E isso é importante lembrar, a história da carência, né? Porque nem sempre o valor que eu estarei pagando, né, pode ser sacado imediatamente. Então, tem prazo de carência. Isso é interessante observar. O dinheiro fique disponível por um período, tá? Se eu quiser sacar antes ou o título for cancelado, só posso receber o dinheiro de fato depois desse período. Tudo previsto em contrato. Tudo bem. Professor, além de título de capitalização, as instituições financeiras também abrem espaço para que seguros sejam negociados e elas fazem os pagamentos e recebimentos. Mesma coisa. No caso do seguro, sempre lembrando, a apólice, né, o segurado paga um prêmio à seguradora para que beneficiários, né, ou ele mesmo recebam uma indenização em prejuízo do que venha a sofrer. Integridade física, seguro de pessoas, bens materiais, seguro de coisas, que são provocados em função, né, do sinistro de alguns eventos previstos em contrato. Então, contra incêndio, contra roubo, contra acidentes, por exemplo. Lembre-se, né, que a seguradora terá essa característica, né, atuando autorizada pela SUSEP, recebendo o prêmio pago pelo segurado. E o segurado receberia, então, a indenização, vale lembrar. Como a polisseguro é um contrato, ela tem direitos e obrigações para ambos, né? Definindo o que vai ser segurado, o que está coberto, quem é o beneficiário, etc. E é importante destacar que essas cláusulas podem ser alteradas, dependendo sempre das características do que foi firmado. Por exemplo, através, né, de um instrumento chamado endosso, eu posso alterar, né, o seguro durante a sua vigência, certo? Então fica para você aí como um elemento importante essa questão. Bom, além disso, né, e cabe destacar que os planos de aposentadoria também podem ser negociados dentro das instituições financeiras. Elas prestam serviço também, pagamentos, recebimentos, vale lembrar. Dentre esses planos, vale sempre destacar como um caráter complementar à Previdência Social, com período definido,
recursos aplicados em um fundo de investimento e quando, né, chega a data de saída, o investidor que fez esse plano recebe o valor de uma única vez ou parcelado a definir. Lembre-se também, né, e é importante lembrar, que os principais tipos de planos aí observados e existentes são o plano gerador de benefício livre, né, que não tem, né, sempre interessante lembrar, né, uma garantia mínima de rendimento, mas que aplica os recursos objetivando ganhar, claro, ter rendimento no período. Não há essa garantia, mas tem uma vantagem que possibilita o abatimento do que for pago, até 12% da renda bruta, no imposto de renda. Já uma outra modalidade que também pode ser lembrada é o famoso VGBL. Tá? Então, também nesse caso, né, não há uma garantia nesse caso de atualização, mantendo uma contribuição variável, porém, destacado que não abre a possibilidade de abatimento durante o período de contribuição. Porém, no período de saída, paga menos impostos, a tributação é só sobre os rendimentos e não sobre o valor total, como no caso do PGBL. Então, exemplos para você de produtos aí do mercado financeiro em que os bancos desempenham serviços desse porte. Além disso, Missão Financeira pode prestar serviços de consultoria e assessoria para grandes clientes, que aí leva o rótulo de finanças corporativas ou corporate finance. O que é isso? Na verdade, é um serviço destinado a auxiliar instituições que querem participar de processos de cisões, fusões, incorporações e aquisições em mercados de instituições de grande e médio porte, fazendo assessoria tanto para compradores e vendedores, né, de todos os tamanhos em relação às suas características, sejam eles do país ou do exterior. É serviço, é consultoria, é apoio financeiro muitas vezes. Vale lembrar também, né, que essas etapas envolvem, né, diferentes atividades realizadas por essas instituições, que vão desde a prospecção de compradores, a prospecção de oportunidades de negócios, apoio logístico, direito, legal, financeiro, várias atividades relacionadas a esse tema. Para ilustrar isso melhor, e essa questão é um tema interessante de prova, dê uma olhadinha o que pode perguntar aí o avaliador para você. Então, observe a questão. Sempre referenciando que Corporate Finance ganha destaque para nós como um tema significativo para algumas provas. O conteúdo tem estado bastante presente em provas. Nem sempre o avaliador pergunta, mas há um interesse. Lembrar daquela história de fusões, aquisições, etc., que eles são peculiares. Esse é um elemento significativo a destacar. A questão proposta pela Sesgran Rio diz para você o seguinte, né? Atualmente, os grandes bancos do mercado financeiro realizam desde atividades mais simples, como o pagamento de um título, até as mais complexas, como as operações de Corporate Finance, que envolvem, entre outras coisas, intermediação, tá? E aí, como lembrança, intermediação, e esse é um ponto importante, fusões, cisões, aquisições, incorporações de empresas. Vale lembrar. Está aí a sua resposta. É isso que é Corporate Finance. Sempre lembrando do tema. Para concluir, hein, muitas informações para você. Por isso, sempre aquela sugestão. Consulta, sites, para você observar e conhecer um pouquinho melhor sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.